Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 1. Hoje nós encerramos o capítulo 1 de Filipenses. É o 6º sermão em Filipenses e hoje nós encerramos o capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo de número 27 até o versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma época em que as pessoas elas constroem sua identidade sobre muitas coisas. Alguns definem quem são pelo trabalho que exercem. Eu sou um banqueiro, eu sou um contador. Outros se definem pela posição política, muito frequente em nossa nação. Eu sou de direita, ou eu sou de esquerda, eu sou do centro. Alguns se definem pela família, eu sou da família tal. Alguns pela nacionalidade, eu sou um brasileiro, ou até mesmo pelo um time de futebol, eu sou cruzeirense, eu sou atleticano. Basta alguém tocar nesses assuntos para percebermos o quanto eles moldam a maneira como pensamos e vivemos. Cada uma dessas coisas, elas moldam a maneira como pensamos e a maneira como vivemos. Mas para o cristão existe uma pergunta ainda mais importante: o que determina a nossa identidade? O que realmente define quem somos? E a resposta para essa pergunta mudará a maneira como nós enfrentamos os conflitos. A resposta para essa pergunta mudará a maneira como nós tratamos nossos irmãos, como encaramos o sofrimento e até mesmo como olhamos para a morte. E é exatamente essa questão que Paulo responde em Filipenses capítulo 1, versículo 27 a 30. Depois de falar sobre sua própria prisão e sobre a possibilidade de morrer por Cristo, Paulo, ele deixa de olhar para si mesmo e ele volta os olhos agora para a igreja. E o seu desejo não é apenas que os filipenses continuem acreditando no Evangelho, mas o grande desejo do apóstolo é que os filipenses aprendam a viver de acordo com aquilo que o Evangelho fez neles. E quando uma igreja compreende a sua identidade, a sua forma de viver, a sua maneira de viver muda completamente. A grande verdade que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que nós pertencemos ao reino de Cristo. Portanto, devemos viver como cidadãos dignos do Evangelho. Pertencemos ao reino de Cristo e, portanto, devemos viver como cidadãos dignos do Evangelho. Por isso, o tema do sermão esta noite é vivendo como cidadãos
do reino, vivendo como cidadãos do reino. Como eu disse, nesses versículos, Paulo ele deixa de falar de si mesmo para falar agora da comunidade e para a comunidade. E o que realmente importa para ele é que a igreja ela permaneça fiel ao evangelho. Por isso ele começa o versículo 27 dizendo assim, agora uma exortação. Até agora ele vem falando de si mesmo, agora ele fala para a igreja. E ele diz assim, versículo 27, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. É como se o apóstolo dissesse, olha, não importa o que aconteça comigo, quer eu estando ausente, quer estando presente, ou seja, quer eu consiga ver vocês mais uma vez, quer eu não consiga ver vocês mais uma vez, não importa. O importante é que vocês continuem sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. E há um detalhe aqui que nossas traduções, elas dificilmente conseguem transmitir. A palavra traduzida aqui por vivei, a primeira palavra aí no versículo 27, ela pertence ao vocabulário da cidadania, ou seja, Paulo ele não usa o verbo comum para viver. Paulo escolhe uma palavra que significa exercer cidadania, viver como membro de uma cidade. Na minha Bíblia aqui, não sei se na sua está assim, mas se você olhar lá no final, nas notas de rodapé, no versículo 1:27 vai estar escrito assim, vivei, no original, portai-vos como cidadãos. Porque essa é a palavra que o apóstolo usa aqui. Ele usa uma palavra que significa exercer cidadania, que significa viver como membro de uma cidade. E essa é uma linguagem que os filipenses, eles compreenderiam facilmente. Por quê? Porque a cidade de Filipos era uma cidade que pertencia a Roma. A cidade de Filipos era uma colônia romana. Depois de uma batalha intensa que houve na cidade de Filipos, o imperador romano da época estabeleceu ali diversos veteranos do exército. Ou seja, a cidade de Filipos, ela se tornou uma pequena Roma no norte da Grécia. No norte da Grécia, Filipos era como se fosse Roma, uma pequena Roma. Os moradores possuíam cidadania romana, eram governados pelas leis romanas e cultivavam um enorme orgulho dessa condição. Eles se orgulhavam de serem cidadãos romanos. Eles se orgulhavam tanto que o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 16, quando ele prega em Filipos, você lembra o que acontece? Paulo ele é açoitado. Eles pegam Paulo e Silas na cidade de Filipos e açoitam Paulo e Silas e colocam Paulo e Silas na prisão. E o que acontece? A história nós sabemos, Paulo e Silas cantavam ao Senhor, veio um terremoto, os portões se abriram, Paulo e Silas não fugiram da prisão, eles oram e falam ao carcereiro que estava ali em Filipos, mas eles permanecem na prisão, eles não fogem. E aí no outro dia bem cedo, aqueles poderosos dizem que devem soltar Paulo e Silas, e quando eles vão soltar Paulo e Silas, Paulo diz o seguinte, não, vocês nos açoitaram sem nos ouvir, agora vocês querem nos libertar na calada do dia? Não, eu sou cidadão romano, e a Bíblia diz que eles ficam temerosos, porque eles nunca poderiam fazer isso com o cidadão romano. Então eles se orgulhavam da cidadania romana. Quem caminhava pelas ruas de Filipos se sentiria como se estivesse em Roma, mesmo estando a centenas de quilômetros da capital do império. E é justamente essa realidade que Paulo utiliza como ilustração. Assim como Filipos era uma colônia de Roma, a igreja é uma colônia do céu. Os cristãos, eles vivem em uma cidade terrestre,
mas eles pertencem a uma outra cidade. Os cristãos, eles obedecem às autoridades civis. Os cristãos, eles trabalham como todos os outros. Os cristãos, eles criam seus filhos, eles convivem com seus vizinhos, mas a sua identidade não é determinada pelo império de César. Os cristãos pertencem ao reino de Cristo. Mais adiante nessa carta, o apóstolo Paulo, ele afirmará claramente: a nossa pátria está nos céus. Portanto, viver de modo digno do evangelho significa tornar visível neste mundo a vida do reino de Deus. Eu quero que você grave isso. Viver de maneira digna do evangelho significa tornar visível neste mundo a vida do reino de Deus. A igreja deve ser em Filipos aquilo que Filipos pretendia ser em relação a Roma, ou seja, uma demonstração da cidade a qual pertencem. Assim como os cidadãos em Filipos se orgulhavam e andavam como cidadãos romanos, os crentes deveriam viver em Filipos como cidadãos do céu. Meus irmãos, essa compreensão, ela muda completamente a forma como nós lemos os versículos seguintes. Paulo não está apresentando conselhos independentes aqui, a partir de agora. Mas Paulo está descrevendo como uma comunidade celestial vive em um mundo que ainda não conhece o senhorio de Cristo. Como nós, que somos cidadãos do céu, devemos viver neste mundo que ainda não reconhece o senhorio de Cristo. Como os cidadãos dos céus devem viver em Mantena. Como os cidadãos dos céus devem viver em Filipos. E Paulo então fala algumas coisas. Primeiro, uma comunidade celestial, ela permanece firme, unida. Olha o que o apóstolo diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma. Então a comunidade celestial é uma comunidade que permanece firme, unida de alma, unida de espírito. A expressão que Paulo utiliza aqui, ela lembra soldados que mantêm uma posição durante a batalha. A maior preocupação de um comandante não é que o soldado seja excepcionalmente forte, mas que toda a linha permaneça unida. Não sei quem aqui já assistiu aquele filme 300, quando 300 espartanos vai lutar contra Xerxes, Leônidas, ele lidera, e qual é o segredo deles? Eles se unem, eles fazem como se fosse uma grande muralha, e não há espaço, não há brecha, eles estão um ao lado do outro, com o escudo, e fazendo uma grande fortaleza. Essa é a imagem que o apóstolo Paulo está utilizando aqui. Um exército perde a batalha quando suas fileiras se rompem. E deixa eu lhe dizer uma coisa, meus irmãos, Satanás, ele sabe que dificilmente destruirá uma igreja de uma só vez. Mas o método mais eficiente é o quê? Dividi-la internamente. É por isso que Paulo insiste tanto na unidade, tanto aqui, tanto no capítulo 2, quanto também no capítulo 4. A firmeza da igreja não nasce da personalidade do pastor. A firmeza da igreja não nasce dos dons de alguns membros ou da organização, mas ela nasce quando todo o povo permanece unido, em uma só alma, em um só espírito, em torno do evangelho. Então, como a comunidade celestial ela vive no mundo? Unida. Ela permanece firme.
estão unidos de alma, unidos de espírito. Mas Paulo não para por aí. Em seguida, ele afirma que essa comunidade celestial é uma comunidade que lutam juntos pela fé evangélica. Estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Agora, a imagem não é de um campo de batalha. A imagem aqui é de uma arena esportiva. A palavra utilizada por Paulo aqui como lutando é uma palavra que descrevia atletas que competiam lado a lado por uma mesma causa. São atletas que estão um ao lado do outro, tendo o mesmo objetivo, tendo o mesmo propósito, unidos numa mesma missão. E o Evangelho, ele nunca foi e nunca será uma tarefa individual. A missão, ela pertence à igreja inteira. Enquanto o Império Romano unia seus cidadãos para expandir o domínio de César, Cristo reúne o seu povo. Cristo ajunta seu povo para anunciar seu reino até os confins da terra. Alguns pregam, outros ensinam, outros visitam, outros servem, outros sustentam em oração, outros sustentam financeiramente, mas todos participam da mesma obra. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês devem estar engajados, lutando junto pela fé evangélica, pela expansão do reino, pela propagação do evangelho. E é assim que nós devemos viver, meus irmãos. Nós devemos viver unidos, porque todos nós estamos debaixo de uma mesma missão. Nós estamos debaixo de uma mesma missão. E é por isso que nós devemos entender que o reino de Deus avança quando toda a igreja trabalha em conjunto. A igreja avança, o reino de Deus avança quando nós nos dispomos a lutar um ao lado do outro. Eu não quero me ater muito a isso, porque no capítulo 2, o próximo sermão, Paulo, ele fala sobre isso, sobre ter uma mesma mente. E esse deve ser o nosso objetivo. Nós não estamos aqui um puxando para um lado e outro puxando para o outro. Nós estamos numa mesma missão. E nós devemos estar unidos de propósito, porque nós lutamos juntos pela fé evangélica. Por fim, Paulo fala sobre o sofrimento. Ele diz assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Paulo agora ele fala sobre o sofrimento, e talvez esse seja o ponto mais surpreendente do texto. Porque os filipenses, eles estão sofrendo oposição. Nós não sabemos que oposição é essa. Paulo não diz quais são os adversários aqui, que estão tentando intimidar a igreja. Nós não sabemos. Não sabemos quem são. Mas eles estavam enfrentando oposição, assim como o próprio Paulo, que estava preso. Humanamente falando, isso poderia parecer um sinal de fracasso. Por isso ele diz, para esses adversários, isso é prova de perdição. Ou seja, humanamente falando, o fato dos filipenses estarem sendo perseguidos poderia parecer um sinal de fracasso, mas Paulo, ele inverte a lógica. A coragem da igreja diante da perseguição é um sinal de salvação. O fato da igreja não se intimidar diante da perseguição é uma evidência de que Deus está agindo. E eu quero que você entenda, portanto, que o sofrimento não demonstra que Cristo perdeu o controle da história. O sofrimento demonstra
que a igreja está participando da mesma batalha do seu Senhor. O reino de Deus avança justamente enquanto seus cidadãos permanecem firmes, unidos e sem medo. A vitória da igreja, meus irmãos, ela não é medida pela ausência da oposição. Não, não. A vitória da igreja, ela é medida pela fidelidade em meio às circunstâncias difíceis. E então Paulo faz uma afirmação extraordinária. Ele diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. O verbo conceder aqui é o mesmo da linguagem da graça. Assim como Deus nos concedeu o dom da fé, assim como Deus nos deu fé para crer, da mesma forma Ele nos concedeu o privilégio de sofrer pela causa do seu Filho. Já parou para pensar nisso? A nós foi concedida a graça não apenas de crer, mas a nós foi concedida a graça de sofrer por causa de Cristo. Isso não significa, meus irmãos, que o sofrimento seja bom em si mesmo. Isso não significa que o sofrimento seja algo que nós devemos buscar, mas significa que o sofrimento jamais é desperdiçado nas mãos de Deus. O mesmo Senhor que transformou a cruz de Cristo em instrumento de salvação, é o mesmo Senhor que continua transformando o nosso sofrimento em instrumento de santificação, que continua usando o nosso sofrimento como testemunho da sua glória e da sua majestade. Para Paulo, participar do sofrimento de Cristo não é uma derrota, mas é uma evidência de que pertencemos ao Rei que venceu por meio da cruz. Meus irmãos, é exatamente por isso que a igreja, ela pode enfrentar oposição sem desespero. É por isso que nós podemos enfrentar o sofrimento. Quando nós sofremos por causa de Cristo, nós não estamos trilhando um caminho novo. Nós estamos trilhando o caminho que o próprio Senhor Jesus trilhou, ou seja, nós estamos seguindo os passos do Mestre. Jesus não falou isso? Se me perseguiram, perseguirão vocês também. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Quando nós sofremos pela causa de Cristo, nós estamos seguindo as pisadas do Rei que abriu o caminho e que foi à nossa frente. Mas tem, irmãos, uma realidade maravilhosa, e é a seguinte: porque Ele venceu, a nossa luta já possui um desfecho. Porque Ele ressuscitou, o nosso sofrimento jamais será definitivo. Porque Ele foi exaltado à direita do Pai, a nossa cidadania está segura nos céus. A igreja não luta para conquistar o reino, ela luta porque ela pertence a um reino que já foi conquistado. E essa verdade muda a forma como nós lemos a exortação de Paulo. Paulo não está simplesmente dizendo assim: olha, imitem a Jesus, não. Ele está falando algo mais profundo. Nós estamos unidos a Cristo. Vivamos, portanto, de acordo com essa nova realidade. A igreja pode permanecer firme porque Cristo permaneceu firme. A igreja pode sofrer com esperança porque Cristo transformou a cruz em caminho para a glória. A igreja pode viver como uma colônia do céu porque Jesus foi entronizado à direita do Pai e de lá Ele governa todas as coisas. Agora, a pergunta que fica para nós essa noite é a seguinte: como essa nova cidadania, ela se torna visível em nossa vida? Em termos práticos, como nós vemos essa cidadania do céu? Como ela se torna evidente? Como ela se torna visível em nossa vida? E isso é o mais importante. O Evangelho, e eu quero que você grave isso, o Evangelho, ele cria uma nova comunidade.
E essa comunidade, ela deve refletir o caráter do seu rei. Pense comigo, em uma cidade orgulhosa, em uma cidade onde o povo se orgulhava de sua identidade romana, somos romanos. Igual hoje, né? Os americanos, alguns outros povos, principalmente, são muito orgulhosos quanto ao que são. E aqui Filipos se orgulhava. Da mesma forma, a igreja, ela deveria revelar uma identidade mais elevada. Enquanto Filipos procurava parecer com Roma, os cristãos deveriam parecer com Cristo. E a cidadania do céu, ela não é demonstrada por roupas, títulos ou privilégios, mas pela forma como nós vivemos. E não é à toa que Paulo diz: insiste na unidade. Permaneçam em um só espírito, estejam unidos de alma e lutem juntos. Isso não é uma estratégia para que a igreja seja mais eficiente, mas a unidade da igreja é uma demonstração da obra de Cristo. Sabe por quê? Porque o pecado sempre produz divisão. Caim e Abel, Torre de Babel, e até os conflitos que surgiram nas primeiras igrejas. A marca do pecado é separar aquilo que Deus uniu, e o evangelho, ele faz justamente o contrário. Ele reúne pessoas diferentes em uma mesma família. É por isso, meus irmãos, que todas as vezes que nós perdoamos uns aos outros, todas as vezes que nós suportamos as fraquezas uns dos outros, todas as vezes que nós servimos uns aos outros sem buscar reconhecimento, todas as vezes que colocamos o interesse dos outros acima dos nossos próprios interesses, nós estamos vivendo como cidadãos do reino. A igreja, a unidade da igreja é um testemunho público de que Cristo está restaurando todas as coisas. O oposto também é verdade. A falta de unidade na igreja é um grave problema. É um terrível anúncio para as pessoas que estão lá fora. Meus irmãos, a unidade da igreja, como eu disse, é um testemunho público de que Cristo está restaurando todas as coisas, e isso começa na igreja. Isso começa na igreja, com o povo de Deus, e essa verdade se torna especialmente significativa quando nos aproximamos da mesa do Senhor. Já percebeu? Na ceia, Cristo não reúne indivíduos isolados, mas Cristo reúne um único povo. Comemos do mesmo pão, participamos do mesmo corpo, bebemos do mesmo cálice, porque fomos alcançados pelo mesmo sangue da aliança. E aqui, na igreja, a nossa cidadania se torna visível. Rico e pobre, jovem, idoso, forte e fraco, sentam-se à mesa, porque todos dependem igualmente da graça do mesmo Salvador. Ao participar da ceia, a igreja proclama que existe um reino diferente dos reinos deste mundo. Um reino onde a comunhão, ela vence a divisão. A humildade, ela vence o orgulho, o amor vence o egoísmo. Então, quando nós vivemos como igreja, nós estamos testemunhando a este mundo a vida do reino. Mais uma vez, quando há comunhão entre nós, há doação entre nós, há perdão entre nós, há amor entre nós, o mundo percebe que nós somos pautados por outros valores, porque o nosso reino é o reino de Deus. Você já percebeu nas bem-aventuranças? Todas elas vão na contramão do mundo.
Bem-aventurados pobres de espírito. O mundo vai dizer: bem-aventurados orgulhosos. Jesus diz: felizes são os que choram. Para o mundo, feliz não são os que choram. Bem-aventurados são os misericordiosos. Bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os mansos. Isso está totalmente na contramão do mundo, mas quando eu e você vivemos dessa forma, nós estamos vivendo a ética do reino, que não é a ética deste mundo. Portanto, como nós vivenciamos na prática a vida do reino, quando nós estamos unidos, servindo, amando, cuidando uns dos outros. Essa cidadania também transforma a nossa maneira de enfrentar o sofrimento. Paulo afirma algo que continua desafiando a nossa mentalidade: vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. Pensamos na fé como um presente, mas quem aqui pensa no sofrimento como presente? Contudo, Paulo coloca os dois lado a lado. A fé é um presente, o sofrimento é um presente. Crer em Cristo e sofrer por Cristo são dádivas do mesmo Senhor. Como eu disse, isso não significa que nós devemos procurar o sofrimento. O que significa é que nenhum sofrimento suportado por causa da fidelidade a Cristo é inútil. Deus utiliza a provação para purificar a nossa fé, aprofundar a nossa esperança e tornar o nosso testemunho mais poderoso. O sofrimento deixa de ser um sinal de ausência de Deus para se tornar um instrumento da graça. Eu concluo dizendo que, embora a igreja já pertença ao reino de Cristo, ainda vivemos entre dois mundos. Nós vivemos ainda nessa tensão. Somos cidadãos dos céus, mas ainda caminhamos em uma terra marcada pelo pecado, marcada pela oposição a Deus, marcada pela morte. A batalha, ela continua, o sofrimento permanece, mas a missão, ela ainda não terminou. A nossa esperança não repousa naquilo que vemos, mas naquilo que Deus prometeu. A cidadania que hoje eu e você possui pela fé, ela será plenamente revelada quando Cristo vier em glória. E nós não seremos apenas uma colônia, mas seremos o que diz Apocalipse, que a nova Jerusalém, ela é descida, a cidade do céu, ela é descida e colocada na terra. A colônia dará lugar à própria cidade. A igreja que hoje é peregrina, tornar-se-á a igreja triunfante. E é por isso que Paulo fala do sofrimento sem desespero, porque a história do cristão não termina na cruz. A história do cristão termina ou caminha para a ressurreição. Assim como Cristo foi exaltado, após a sua humilhação, o seu povo será glorificado com ele. Ou seja, o conflito e a tensão que nós vivemos neste mundo não é permanente. Haverá um dia em que a luta cessará, a fé dará lugar à visão e toda a criação reconhecerá o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Como diz Apocalipse, porque Ele comprou para si pessoas de toda tribo, língua e nação. A cidadania que agora é invisível será reconhecida diante de todos os povos, pois ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessarão. É nessa esperança, meus irmãos, que a igreja continua caminhando. Cada culto é uma reunião da cidade futura no meio do mundo presente. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O que acontece no culto é algo que nós não explicamos em palavras.
Porque a Bíblia diz que quando nós chegamos ao culto, nós chegamos a Jerusalém celestial, a Assembleia dos Santos arrolados nos céus. De uma forma misteriosa, a igreja é elevada no momento de adoração e de culto. Ela é elevada e colocada diante de Deus. O que acontece no culto é algo que nenhum de nós pode expressar em palavras. E cada culto é uma reunião da cidade futura que vive no mundo presente. Cada vez que ouvimos a palavra, é Cristo governando o seu povo. Então, todas as vezes que a porta da igreja está aberta no domingo, nós estamos dizendo que temos um rei sobre nós, e não é César, é Jesus. E nós ouvimos e vimos para receber a instrução da sua palavra, porque é Ele que nos governa. Cada vez que celebramos a ceia, recebemos o antegozo daquele banquete do reino. O pão e o vinho alimentam a nossa esperança, enquanto aguardamos o dia em que nos assentaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro. Assim, irmãos, fortalecidos por sua graça, permanecemos firmes, lutando juntos pelo Evangelho. Seguimos em frente com alegria, porque sabemos que a nossa pátria já está preparada e o nosso Rei reina para sempre. Que vivamos como cidadãos dos céus neste mundo presente. Que a Igreja Presbiteriana Filadélfia, ela manifeste aqui na comunidade a ética do reino de Deus. Como devem viver aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.